Opa pessoal, tudo bem? Como eu tinha dito antes, eu acho que dos grandes baratos de você ter um canal, uma mídia social, é falar um pouco sobre as coisas que podem inspirar. E nada mais inspirador do que biografias, e biografias de médicos que fizeram uma baita diferença. E eu gostaria de começar contando hoje a história de um médico que marcou as suas iniciais, não na medicina, mas sim no mercado automotivo brasileiro. Eu queria contar hoje a história do Carlos Alberto de Oliveira Andrade. E essa história começa aqui, em João Pessoa, na Paraíba, no dia 25 de novembro de 1943. Nessa época a cidade eu acho que se parecia com isso aí que está na tela para vocês. Na minha opinião já era bonita pra caramba, mas eu sou suspeito para falar, porque eu adoro João Pessoa. O Dr. Carlos, ele era pessoense, mas ele acabou fazendo faculdade de medicina lá na Federal de Pernambuco, em Recife. E em 1970, com 27 anos de idade, ele se formou em medicina e se especializou em clínica cirúrgica abdominal. Eu não sei se você sabe, mas nessa época ainda não existia residência médica. A residência médica, se não me engano, foi ali em 1979. E aí, quando você se formava em medicina, você escolhia a área que você tinha mais interesse, aptidão, e no último ano você começava a acompanhar aí um cirurgião e você acabava virando especialista, se especializando naquela área que você tinha mais interesse, que você acompanhou mais. Mas, na verdade, a grande virada de chave, aí, já que a gente está falando de mercado automotivo na vida do Dr. Carlos, aconteceu em Campina Grande, que é onde ele trabalhava, onde ele tinha o consultório, onde ele operava, onde ele trabalhava. Lá em Campina Grande, em 1979, ele comprou um Ford Landau. Eu me lembro da minha infância também, quando passava um Ford Landau e eu estava com meu pai, assim, a gente acompanhava com pessoas que era um carro bonito demais, né? Era carro na época que meu pai falava, isso aí é carro de médico, né? E o Dr. Carlos, ele comprou um Ford Landau e bebia uma gasolina também, diga-se de passagem, uma baita gasolina. Mas ele comprou um Ford Landau e a concessionária que vendeu para ele acabou falindo antes de entregar o carro para ele. E aí quando ele foi lá tentar conversar com o cara e receber o dinheiro de volta, o antigo dono da concessionária falou o seguinte, olha, eu vou devolver o dinheiro assim que eu conseguir vender a loja. Quando eu vender a loja, eu devolvo o dinheiro para você. E aí o faro de negócios do Dr. Carlos falou mais alto naquela hora. Ele disse, cara, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma proposta de venda, proposta de compra, na verdade, da concessionária, já descontado aí o valor do Landau que ele ia me devolver. Então, de certa forma, ele foi o primeiro cara que ele vendeu, o primeiro carro que ele vendeu foi para ele mesmo. E aí, prepare aí os cifrões aí para você saber quanto foi pago na época. Foram 4 milhões de cruzeiros. Eu não faço a menor ideia de quanto isso valeria hoje, se era muito ou se era pouco, mas foi esse o valor que o Dr. Carlos pagou lá pela concessionária em Campina Grande, na Paraíba. Eu vi em uma entrevista que ele falou assim, abre aspas, eu vi que tinha potencial ali. A marca era boa, os veículos também, era só uma questão de administração. E ele estava certo, viu? Aquela concessionária que vendia mais ou menos 8 carros por mês, no final do mês já estava vendendo 30 carros por mês. No final do ano eram 100 carros por mês. E começava ali então a fama do doutor que fazia qualquer negócio. E fazia mesmo, viu? Ele aceitava de tudo, desde carro usado, terreno, cabeça de gado, até carrada de tijolo para poder fazer negócio. Em uma entrevista recente, ele até falou o seguinte, olha, às vezes eu saía perdendo, né? Mas para mim o importante era fechar a venda. E não deu outra. A fama do doutor que fazia qualquer negócio se espalhou pela região. Começou a vir gente do interior, gente daqui de João Pessoa, da capital, que ia lá para Campina Grande só para comprar um Ford com ele, e até de mais longe, até gente de Natal que ia para lá. E aí a Ford, que não é besta nem nada, ficou sabendo daquilo e chamou o Carlos Alberto para conversar e ofereceu para ele a maior concessionária lá de Recife. Ele, com o tino de negócios que ele tinha, aceitou na hora. Com pouco, a Ford já tinha oferecido algumas outras concessionárias em São Paulo. E aí, em bem pouco tempo, ele já era o maior revendedor Ford do Brasil, em poucos anos, tanto em número de concessionária como em número de vendas. Outra grande marca do Dr. Carlos era uma preocupação constante com o pós-venda. Na época que se tornou obrigatória a inspeção veicular em São Paulo, ele viu que aquilo ia ter que ser cobrado e ele não achou justo aquilo. E aí ele começou a não cobrar pela inspeção veicular e mais que isso, ele devolveu o dinheiro de quem já tinha pago. Na época ele falou que devolveu só de devolução cerca de 3 milhões de reais. Tudo isso para tentar fidelizar os clientes que ele tinha. Atualmente a Caoa, que é as iniciais de Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o nome dele, né? Ela é a importadora exclusiva da Hyundai e também da Subaru. E se juntar aí as 12 revendas de seminovos com a rede independente, dá mais de 160 concessionárias diferentes
que juntas já venderam mais de 1 milhão de veículos desde 1979, contando aí com o Ford Landau aí, que foi o primeiro que ele vendeu para ele mesmo. O Dr. Carlos faleceu no dia 14 de agosto de 2021 com 77 anos lá na cidade de São Paulo. Vai-se o homem, mas fica o legado, fica os exemplos e fica a história de um médico que conseguiu viver transcendendo aí e viveu muito além dos consultórios.